Falando aqui que vai começar em breve. Tá, beleza. Ah, faltou, eu tenho que abrir os slides, né? Não adianta abrir assim, peraí. Foi. Então vamos lá, vamos começar da onde a gente parou. Aqui. Então a gente estava falando, né? Só recapitulando, a gente estava falando sobre algumas propriedades de conjuntos. Porque para a gente esses conjuntos vão representar eventos, tá? Sobre os quais a gente quer calcular probabilidades, tá? Então, a gente vai querer calcular probabilidade do tipo P de A, P de B, P de C, tá? Onde esses conjuntos representam eventos. Então, se você estiver, por exemplo, jogando um dado uma vez só e quiser olhar a face, o conjunto A pode ser, por exemplo, número par. Então, por exemplo, o A seria 2, 4, 6. O evento B poderia ser, digamos, número ímpar. 1, 3, 5. O evento C poderia ser, sei lá, saiu o número 6. Tá? Então, aqui eu fico um pouco abstrato, né? Mas é porque eu quero deixar na notação mais geral possível. Eu só quero fazer o link com vocês, de que cada conjunto desses vai representar um evento possível, tá? Dentro do espaço amostral. E como a gente vai ficar trabalhando com conjunto, é bom que a gente saiba dessas relações que a gente vai poder usar lá na frente, tá? Então, eu tinha ficado de fazer esse item e esse aqui com vocês. Eu tinha chamado de, aqui tem 4, 5, 6. Aqui era o item 6 e aqui era o item 7. Então, vamos ver o item 6. Eu tenho o seguinte, eu quero unir A com B interseção C, tá? Esse parêntese aqui, pessoal, ele tem o mesmo papel que os parênteses de conta, tá? Se você escreve assim, por exemplo, 4 vezes 3 mais 2, é para indicar que isso aqui acontece primeiro e depois acontece a multiplicação por 4, tá? Se você não colocar o parêntese, ficaria assim. Isso aqui daria 14, né? Se você coloca o parêntese, aqui dá 5, que é 20, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Nem faz sentido. Aqui eu nem posso, na verdade, eu nem posso tirar esses parênteses, senão fica ambíguo, tá? Então é só para tomar cuidado com isso. O parêntese quer dizer que primeiro eu faço essa parte e depois eu uno com A. Como assim, né? Vamos ver como isso aqui, como eu posso escrever isso aqui em termos de conjunto. Eu vou apagar só para usar o espaço daqui fora. Então, se eu for unir A com B e C, isso aqui vai dar os conjuntos que estão em A, isso aqui dá os elementos que estão em A ou B, e os que estão em A ou C. Então, vamos ver por que vale isso. Então, aqui eu vou fazer primeiro o ômega, vou usar aqui o diagrama de Venn. Então, tem A, B, C. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar esse primeiro aqui o da esquerda e depois eu vou marcar o da direita e a gente vai ver que vai corresponder à mesma área, tá bem? Então isso vai mostrar que as duas formas de escrever representam o mesmo conjunto. Então aqui eu tenho A, né? Eu vou marcar aqui em preto. Eu comecei a fazer essa parte. Então isso aqui eu vou unir o que está em A, que é tudo isso aqui, com o que está em B interseção C. Quem é B interseção C? B interseção C é essa parte aqui, tá vendo? Né? Que é onde B e C é a área em que B e C têm em comum. Então, eu estou juntando o que eu tinha em A com essa área e essa aqui. Essa já estava inclusa, então não vai alterar nada. Ela vai continuar lá. Então, a única área que entrou foi essa. Então, ó, tudo isso aqui que está marcado com pontinho, né, é o que está
representado por esse conjunto aqui da esquerda, tá? Agora, vamos ver o conjunto da direita, para ver que vai dar a mesma coisa. Vou até marcar aqui com outra cor. Então, vamos ver o da direita. Vamos ver se vai dar a mesma coisa. Eu peguei A união B. Eu posso fazer até... Acho que é melhor fazer até assim. Vou pegar duas cores. E esse aqui eu vou deixar em preto mesmo. Tá? Então, eu vou fazer assim. Vou marcar primeiro A união B em verde. Tá? Depois eu vou marcar A união C em azul. E depois eu vou intersectar os dois conjuntos. Tá? Então, quem é A união B? A união B é tudo isso aqui. Ó. É o A união B. Talvez seja bom eu dar um zoom, porque aí dá para ver melhor. Tá vendo? Eu peguei A união B. Então, A união B é isso e isso. Agora eu vou pegar A união C. A união C é isso mais isso, né? Então, peguei o A de novo e uni com o C. Tudo bem? Então, ó, aqui eu representei em verde A união B e em azul A união C, tá? Tá um pouquinho pequeno, mas eu acho que dá para ver. Aí, agora, falta fazer essa parte, né? A interseção em si. O que, que seria a interseção entre o verde e o azul? Seriam as áreas que estão cobertas ao mesmo tempo pelo verde e pelo azul. E que áreas são essas? Eu vou marcar achurando, tá? Então, ó, vou fazer aqui com o cinza. Então, a interseção do verde com o azul fica sendo tudo que está sendo pintado ao mesmo tempo de verde e azul. Ou seja, isso. Essa também está sendo pintada de verde e azul. Essa também está sendo pintada de verde e azul. Essa também. E essa aqui. Tem algum outro lugar que está sendo pintado de verde e azul ao mesmo tempo? Não, né? As outras duas regiões mais internas estão ou pintadas só de azul ou só de verde. Como essa interseção representa ambos ao mesmo tempo, né? Então eu só posso pintar onde tem azul e verde, tá? Então o que eu acabei mostrando? Eu mostrei que a área achurada, a região achurada, assim, é igual, corresponde ao mesmo conjunto do que a região que está com essas bolinhas pretas, né? Que era o que eu fiz para esse lado, aqui desde o início. Então, isso mostra que essas duas formas de escrever, tá, representam o mesmo conjunto. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida? Não? Por enquanto, tranquilo. Então, vamos notar mais uma coisa, né? Como é que... Tá, eu mostrei que isso aqui é a mesma coisa, mas o que a gente absorve disso, né? Bom, o que a gente absorve é que os conjuntos, eles têm uma propriedade distributiva, né? Se você pensar, por exemplo, como se essa união fosse um sinal de vezes e essa interseção fosse um sinal de mais, e eu fosse fazer distributiva, eu teria algo assim, ó, esse vezes esse, né, A união B, mais A, que é esse, vezes esse, A união C, não é? Então, ficou A vezes B mais A vezes C. Tá? Não é que a união é um vezes e a interseção é um mais, não. Tá? É só para fazer um link, uma analogia com as propriedades, com as operações da matemática, né, de vezes e de mais. Então, isso aqui é uma coisa interessante. Se você pegar a união e a interseção, eles têm uma propriedade, parece uma propriedade distributiva, né, da multiplicação com a soma, que a gente já está familiarizado lá da matemática, das operações com números. Tá? Agora vamos ver a parte 7. A parte 7 é bastante análoga. Ela também tem esse caráter distributivo. Eu vou mostrar para vocês. 7 é A interseção B união C. Isso aqui é igual a... Bom, aí vou fazer igual eu tinha feito. Né? Ó,
distributiva. Nota que é diferente, tá? Aqui é a união, aqui está a interseção, aqui está a interseção, aqui está a união, tá? Então, isso aqui vai dar A interseção B, união A interseção C. Tá vendo? E aí deu certinho a distributiva A e B, união A e C, né? Então, é bem análogo, só a única coisa que mudou é que inverteu tudo. Aqui onde era união passou a ser interseção, onde era interseção passou a ser união, né? Tá vendo? Tá? E vamos ver por que isso vale. Então, vamos lá, vamos fazer de novo. Deixa eu fazer até um pouco maior. Quero pegar uma área maior aqui no meio. Nossa, ficou horrível, mas... Tudo bem. A, B e C. Bom, então vou fazer bem parecido, tá? Vou pegar o que está em A, que é tudo isso aqui, e vou intersectar com B união C. Então vou fazer primeiro B união C, tá? B união C é isso aqui. Então, B união C é isso que eu marquei. Agora, eu tenho que intersectar com A. Então, eu só vou pegar dessa parte que está pintada, eu vou manter só o que tiver dentro de A, tá? Então, eu vou apagar esse e esse. Tudo bem? Então, esses pontinhos aqui estão representando tudo isso aqui da esquerda, tá? Todo esse conjunto aqui da esquerda. Agora, vamos fazer o da direita. O da direita eu vou fazer parecido, tá? A interseção B eu vou colocar em verde. E aqui eu vou colocar em azul. Então, verde está aqui. A interseção B. Quem é a interseção B? A inter B é isso aqui. Quem é a interseção C? A interseção C é essa parte aqui, certo? Aí agora, ó, eu estou com uma união. Se eu estou com uma união, eu vou marcar a união dos dois conjuntos com o verde. Então, o que é a união entre os dois conjuntos? A união entre os dois conjuntos é tudo que aparece ou, lembra que a união significa ou? Então, tudo que é ou verde ou azul. Então, vai pegar isso. Lembrando que o ou é sempre inclusivo, então, se eu pintar os dois também conta como ou. E essa parte também. Então, aqui, ó, no final, a parte achurada em cinza correspondeu com a parte pontilhada em preto, tá bom? Então, é bastante análogo a essas duas propriedades, a propriedade 6 e a propriedade 7. Ela só explica que existe uma certa noção de distributividade, tá? Entre os conjuntos de interseção e união. Bom, vamos ver agora as leis de Morgan para a gente poder terminar com essa parte de conjuntos e falar de probabilidade em si, tá? Bom, o que as leis de Morgan dizem, né? Se a gente olhar para cá, parece que falam grego, né? Porque tá bem estranha essa notação. Mas a gente vai entender o que ela significa e vai ver que não é nada tão de outro mundo assim, tá? É só uma forma resumida de escrever uma frase em português. Então, vamos supor que a gente tem N eventos, A1, A2 e AN. Então, se eu fosse desenhar, né, eles ficariam representados assim. Se aqui é ômega, eu teria, digamos, o A1 aqui, aí aqui eu teria o A2, aí digamos que aqui eu teria o A3, e, sei lá, pegando todo mundo, eu teria o A4, tá? Seria algo assim, tá? Essa é uma configuração bastante particular. Por quê? Porque o A3 não tem interseção com o A1, por exemplo. Mas poderia ter, eu poderia fazer esse círculo aqui pegando todo mundo. Mas é só um desenho, tá? Só para vocês verem que
como é que são os conjuntos. Eu poderia ter até assim, um assim com outro conjunto que não tem nenhuma interseção com nenhum outro valor, tá? Só para ter uma ideia geométrica do que está sendo feito. Bom, então o que as leis de Morgan me dizem? Dizem essas duas coisas aqui. Essa primeira igualdade e essa segunda igualdade aqui. Tá? Então vamos ver a primeira delas. Vamos ver essa aqui da esquerda. E vamos entender primeiro entender o que isso aqui está denotando. Então vou botar aqui lei de Morgan número 1. O complementar da união dos AIs é igual a essa interseção aqui. Então, primeiro, vamos entender o que é esse U com o I embaixo e o N em cima, né? O que é isso? Isso aqui parece com aquela noção de somatório, né? Por exemplo, se você tiver somatório, onde I vai de 1 até N, vou botar um número aqui em cima, só para a gente poder escrever de forma completa. 3, digamos. De I ao quadrado. O que é isso aqui? É você somar, porque isso aqui quer dizer somatório, essa expressão para vários termos. Todos eles são quando I vai de 1 até 3. Então, você vai somar essa expressão quando I igual a 1, com o valor dessa expressão quando I igual a 2, com o valor dessa expressão quando I é igual a 3. Tá? Então, é isso que significa esse somatório aqui. Para a união, é similar, tá? Para essa união aqui, é a mesma coisa. Só que ao invés de você somar, você vai unir. Então, esse símbolo de união aqui com indo de 1 até n significa isso. Significa que você vai pegar o i primeiro sendo igual a 1. Aí você vai unir com isso que está aqui, mais quando i igual a 2. Depois você vai unir e assim sucessivamente. Eu vou apagar aqui, que eu já não vou mais precisar desse desenho. Eu coloquei minhas reticências aqui porque eu não sei quantos conjuntos eu tenho, né? Eu tenho n aqui, mas eu não sei qual o valor de n. Tá? Então, essa parte mais interna está representando isso, a união do A1 com o A2 até a n. Complementar. Tá? Então, vamos entender o que isso aqui me diz, né? Essa parte mais interna. Essa parte mais interna eu tenho elementos que estão em A1, ou em A2, ou em A3, ou blá, 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 AN. Né? Então, só para lembrar, isso aqui quer dizer ou. E aqui, agora eu vou dar uma interpretação para essa parte aqui interna. Se eu estou em A1, ou A2, ou A3, ou AN, quer dizer, vê se não é isso. Quer dizer que eu estou em pelo menos um dos AIs, tá? Aí isso aqui está bem informal, tá bom? Eu só escrevi. Estou em pelo menos um dos AIs, ou seja, estou ou em A1, ou em A2, ou em A3, ou até AN. Em pelo menos um deles. Se eu tiver em só um deles, satisfaz essa condição, eu estar na união de todos. Se eu estiver em dois, também, dois deles. Se eu estiver em três deles, também. Se eu estiver em todos eles, também está contemplado. O único caso que não está contemplado é o não estar em nenhum deles. Né? Bom, então essa é a parte mais interna. Aí, na parte mais externa, eu tenho esse C aqui. Lembra lá que esse C quer dizer complementar? Ele também quer dizer fora de. Né? Ou não. Também quer dizer não. Tá? Tem várias formas de interpretar. Eu vou colocar com não, porque nesse caso é mais fácil de entender. Quer dizer que eu não estou dentro desse conjunto. Então, se eu não estou em pelo menos um dos AIs, é porque eu estou em nenhum AI. Né?
Então, isso aqui representa ou fora de, né? Eu estou fora de pelo menos um dos A's. Quer dizer, eu não estou em nenhum AI. E se eu não estou em nenhum AI, tá bom, aí vem o final da história. Então, quer dizer, vê se não é isso. Ó. Eu não estou, né? Ou então, eu estou fora desse conjunto que é pelo menos um dos AIs. Então, quer dizer que eu não estou em nenhum deles. Ou seja, não estou em A1 e não estou em A2 e não estou em AN. Né? E aí, eu posso usar a mesma notação, uma notação bem análoga, só que ao invés de uniões, eu vou colocar interseções. Então, eu vou intersectar esses AIs com complementar. Tudo bem? E aí, ó, dá certinho, igual o que aparecia aqui nas leis de Moore. Né? Então, a chave é anotar que o complementar de estar em pelo menos um dos conjuntos é não estar em nenhum conjunto. Tá? Então, ó, vou fazer aqui vou colocar um exemplo, só para ajudar assim, a entender esses pontos. Então, suponha que eu tenho A3, tenho A1, A2 e A3, e aqui eu estou dizendo, ó, estou em pelo menos um dos AIs. Isso quer dizer que eu estou ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, né? Então, essa é a parte interna. A1 ou A2 ou A3, no caso aqui o N seria igual a 3 nesse exemplo. Então, se eu estou no complementar, eu estou aqui, ó, do lado de fora. Ou seja, eu estou do lado de fora de A1 e também estou do lado de fora de A2 e também estou do lado de fora de A3 e assim sucessivamente. Tudo bem? Ficou claro isso, pessoal? Acho que ficou. Talvez tenha ficado um pouquinho abstrato, né? Mas é porque lá na frente a gente vai usar um pouco essas relações para fazer algumas questões. Eu vou colocar a lei 2 agora, tá? Mas a lei 2 vai ser bem análoga. Então, o que diz a segunda lei de Morgan? Ela fala o seguinte: o complementar da interseção dos AIs é a mesma coisa que a união dos AIs complementares. Tá? Nota uma coisa que é interessante. É sempre bom, né, ver essas dinâmicas para entender, para ajudar a saber em que situação eu posso usar coisas assim. Aqui eu não chamei atenção para isso. Nota que eu tenho um complementar de uniões, né? Aí o que aconteceu? Esse complementar aqui do lado esquerdo, ele passou para dentro, não passou? Ele veio para cada um dos AIs. Então, o complementar fez isso, né? Veio para cá. Aqui ele estava do lado de fora, do lado direito, ele entrou para os AIs. Só que não foi só isso, né? Ele também mudou a união para a interseção. Tá? Então, tem essa relação. O complementar que está do lado de fora, de uniões, ele pode entrar, né, nos conjuntos, mas ele vai trocar a união por interseção. E vamos ver a segunda lei de Morgan. A gente vai ver que ela é bem análoga. Porque aqui está de novo, né? Complementar do lado de fora. E esse aqui é igual ao complementar entrando em cada conjunto. Só que agora eu vou trocar da interseção para a união. Tá? Então, é essa relação que está sendo usada, de como a gente troca de uniões para interseções. Tá? Então, aqui, ó, aqui é bem análogo. Eu acho que dá para até falar sem escrever. O que isso aqui representa? Isso aqui representa estou em todos os AIs ao mesmo tempo. Tá? Como tem um complementar em cima, quer dizer que eu não estou em todos os AIs ao mesmo tempo. Ou seja, eu estou fora de pelo menos um dos AIs.
Então, é isso que justifica essa igualdade aqui, tá? Então, vou marcar esse também. Tá? Aqui eu acabei indo mais rápido, mas não sei se tá... É porque para mim pareceu claro. Deixa eu escrever aqui. Vou fazer com desenho. Então, vamos supor que eu tenho 3 eventos. A1, A2, A3. Essa parte mais interna é isso aqui. Quer dizer, eu estou em A1, e A2 e A3. Aqui é como se o meu N, no desenho, como se o meu N fosse igual a 3, tá? Então, essa parte mais interna é essa bolinha. Como eu tenho que tirar o complementar, então é tudo que está fora da bolinha, tá? Então, são todas essas áreas aqui e a área de fora, tá? Não posso esquecer da área de fora. Então, do lado esquerdo é o que está representado aqui com essa coloração verde. E do lado direito, vamos ver o lado direito. O lado direito eu estou unindo os complementares, né? Então, quem é o complementar de A1? É o primeiro que eu vou botar. Aqui, 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 aqui e aqui, tá? Esse é o complementar de A1. Quem é um complementar de A2? Um complementar de A2 é tudo que está fora do A2. Ou seja, aqui, que eu já marquei, então não vou marcar de novo. Aqui, aqui, aqui já marquei e aqui já marquei, tá? Aqui eu nem devia ter marcado porque eu já tinha marcado fora. E o A3 agora? O A3 significa o seguinte, significa que eu vou pegar tudo que está do lado de fora do A3, ou seja, essa área que eu já peguei, essa aqui que estava faltando, essa e essa de fora. Quando eu uno as duas, o que acontece? Eu estou com a mesma região em azul, é igual à mesma região em verde. Então, aqui essas duas regiões aqui são iguais, tá? Então, são duas formas de você escrever. O que é importante notar é essa relação, que o complementar troca interseções por uniões e vice-versa. Então, ele pode passar para dentro e trocar. Por que isso é útil? Porque pode ter algumas situações em que você quer calcular a probabilidade de eventos que envolvem uniões, por exemplo. Mas aí pode ser que seja difícil trabalhar com as uniões e você prefira trabalhar com as interseções, que sejam mais fáceis de calcular. Então, sendo assim, essas leis de Moore são úteis porque permitem você transformar uniões em interseções. Se as interseções forem mais fáceis de usar para o cálculo de probabilidade, a gente pode transformar a união em interseção e assim fazer os cálculos de probabilidade, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, nessas propriedades até agora? Professor, Uhum. Pode falar. pode explicar de novo o desenho das bolinhas? Fiquei meio confusa. Esse aqui? Tá. Esse último. Tá. Então, eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui... Foi só uma outra forma de mostrar que o que está na esquerda é igual ao que está na direita. Então, primeiro eu pintei de verde. Deixa eu apagar aqui. Vai ficar um pouquinho... Desculpa, professor. Uhum. É que pediram no chat para explicar a primeira lei também, de novo. Não sei se fica mais fácil explicar uma depois da outra, mas só falando. Tá, então depois eu vou voltar lá na primeira. Então, eu fiz o seguinte, ó, vou fazer primeiro, eu vou gravar esse conjunto com o verde, tá? Então, a primeira coisa que eu vi foi essa parte mais interna aqui, sem levar em conta o complementar ainda. O que é a parte mais interna? Esse símbolo quer dizer o quê? Nesse caso aqui, o meu n é igual a 3. Então, eu vou ter isso aqui. Tá? Isso é a mesma coisa que A1, interseção A2. É só para escrever menos, aí escreve assim. Interseção com A3, tudo bem? Então, essa parte mais interna, se eu esquecer do complementar, ela vai estar representando isso.
que é... Oi? Por que se N é 3? Ah, isso é só para o exemplo, Ah, tá. só para esse exemplo aqui. Eu poderia ter feito com 4, mas ia ficar bem difícil de ver, porque teria mais conjuntos. Ah, tá. Então ele é o número de conjuntos que tem. Isso, Se tiver exatamente. 5, são 5. Ah, tá bom. Isso. Eu só fiz com 3 porque é mais fácil de ver, mas assim, o raciocínio funciona para qualquer N, tá? Tá bom. Mas era só essa a dúvida ou continua? Não, Continua. Tá, beleza. Então aí, beleza, né? Então eu marquei aqui em preto só essa parte mais interna. Então vou botar aqui, ó. Marquei com essa bolinha preta só a parte interna, que são essas interseções. Então tá aqui, marcado, tá? Bom, mas não é isso, né? Essa parte que está do lado esquerdo da igualdade, ela leva em conta o complementar. Então, quando eu for pintar de verde, eu tenho que pintar o complementar dessa área aqui. E quem é o complementar dessa área? Ora, é tudo que está fora dessa região. Então, em verde vai vir isso aqui, tá? Até aí, tudo bem? sim. Tá. Agora eu vou fazer em azul, tá? Eu vou fazer o do lado direito. Se eu pintar exatamente as mesmas regiões que eu pintei em verde, de azul, é porque os dois conjuntos são iguais, tá? Então, vou lá, vou fazer esse aqui. Só para talvez ficar menos abstrato, vou representar essa união esquisita escrevendo até 3, tá? Porque aqui eu coloquei 3 eventos. Então, tá, AI, complementar. Isso aqui quer dizer A1 complementar, união A2 complementar, união A3 complementar. Isso aqui quer dizer, estou fora de A1, ou fora de A2, ou fora de A3. Então, eu vou começar a unir essas coisas. Então, o que quer dizer fora de A1? Fora de A1 quer dizer, o A1 é tudo isso aqui. Então, fora de A1 significa nessa parte, nessa parte, nessa parte, nessa parte. Tudo bem? Tá? Então, isso é fora de A1. Então, eu só representei essa parte aqui até agora. Aí, agora eu vou representar a segunda parte, já unindo com a primeira, tá? Então, vou representar essa. Essa aqui eu estou fora de A2. Então, onde é que é A2? A2 é aqui. Então, quando que eu estou fora de A2? Aqui, mas eu já pintei, então não vou pintar de novo, tá? Porque eu estou unindo. Então, eu posso até pintar de novo, mas não vai fazer diferença, tá? Pinto também essa parte e essa parte. Mas já está pintado, tá? Então, não preciso pintar. Então, beleza. Já fiz o que está fora de A2. Agora eu vou unir com o que está fora de A3. Então, A3 está aqui. O que está fora de A3? De novo, essa parte que eu já pintei, essa que eu também já pintei, essa aqui que eu não pintei ainda, e essa aqui que também já está pintada. E aí pronto, fechei. Agora eu já pintei tudo. O que está fora de A1, unir com o que está fora de A2 e unir com o que está fora de A3. Tá? Então, o que eu pintei de azul? Vamos ver se o que eu pintei de azul está igual ao que eu pintei de verde. Bom, essa área está igual, essa está igual, essa está igual, igual. Então, são a mesma coisa. Esse conjunto e esse aqui são iguais. Tudo bem? E eles estão pegando, olha só que interessante. E tanto esse quanto esse, já que são iguais, né? Eles pegam quase todo o espaço. A única coisa que eles não estão pegando é essa parte aqui, ó, que eu tinha pintado de azul. Essa interseção, né? E faz sentido, por quê? Porque se eu olhar para o lado esquerdo, ó, ele está dizendo que eu estou fora da interseção de todo mundo. A interseção de todo mundo é isso. E está certinho, né? Então, esse conjunto, ele está pegando tudo que está fora da interseção dos três. Fez mais sentido agora? Sim, obrigada. De nada. E a primeira, né? A primeira eu tinha feito de um jeito diferente. Eu fiz meio que interpretando, né? O que significa cada conjunto. Mas eu acho que eu poderia fazer também pelo diagrama, né? Deixa eu ver como é que fica.
Eu posso tentar fazer o 3 por diagrama também. Vamos lá. Eu acho que talvez ajude. Então, vou botar aqui um gráfico. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, de novo, 3 conjuntos, tá? 1, 2, 3. E aqui eu quero união, e indo de 1 até N, dos A's, complementar. E eu quero ver que isso aqui vai dar a interseção dos A's com complementar dentro. Tá? Então, vamos lá. Vou representar esse. Aqui, só para ficar claro. A1, A2, A3. Esqueci de colocar um espaço a mostrar. Tá. Então, essa parte aqui significa A1, união A2, união A3, complementar. Quem é essa parte mais interna? São os três círculos, né? A1 ou A2 ou A3. É toda essa parte aqui, tirando essa parte de fora. Como eu estou com complementar, então eu vou pegar só essa área aqui, concorda? Né? Sim. E agora, vamos ver o lado direito. O lado direito é o quê? Eu não estou em A1 e também não estou em A2 e também não estou em A3. Aí vê nos conjuntos se não é isso. Né? Aqui eu vou marcar de, sei lá, de verde. Então, eu não estou em A1, então eu não posso estar nesse círculo. Eu vou fazer até assim, vou marcar com X. Então, eu não estou em A1. E também não estou em A2. E também não estou em A3. Né? Lembra que a interseção significa e a união significa O. Então, não estou em A1, e não estou em A2, e não estou em A3. Então, só posso estar do lado de fora de todos esses conjuntos. Então, acabou que o que eu pintei de verde ficou igual ao que eu tinha pintado de preto. Então, é o mesmo conjunto. Tudo bem? Acho que assim ficou mais fácil, né? Sim, a pessoa que tinha pedido respondeu que sim e agradeceu. Beleza. Beleza. Bom, muito obrigado, pessoal, pelas perguntas. Fiquem à vontade mesmo para perguntar, tá bom? Bom, eu acho, então, que isso então encerra essa parte inicial de conjuntos, e aí com isso a gente já pode começar a falar sobre cálculos de probabilidade de fato. E aí que eu acho que as coisas vão começar a ficar menos abstratas. Bom, então vamos lá. Vamos começar com a definição clássica de probabilidade, em que a gente tem o seguinte, né? Então, seja A um evento de um espaço amostral ômega finito. Então, aqui eu tenho o espaço amostral, que é o espaço de todos os resultados possíveis do experimento, e A é um evento, tá? Então, por exemplo, se eu estiver jogando um dado, o meu ômega ficaria sendo esse conjunto aqui, 1, 2 até 6. E o que seria um possível evento A? Tá? Tem vários eventos possíveis de acontecer. Mas eu vou colocar como evento A saírem os números 3 ou 4. Tá? Eu podia pegar qualquer outro, mas peguei esse só para exemplificar. Então, como é que a gente vai definir a probabilidade de A? É bem básico, tá? A gente vai definir a probabilidade de A como sendo o número de elementos de A, essa barrinha aqui, que parece módulo, né, lá da matemática. Lembra que tinha essa operação aqui que chama módulo? Módulo de menos 7 era igual a 7. Módulo de 7 também é igual a 7. Tá? Essa barrinha aqui, para a gente, quando ela está sendo aplicada para conjunto, ela não significa módulo, tá? É uma outra coisa. Quando eu estou falando de conjunto, significa número de elementos, tá? Então, se eu tiver, sim, eu posso escrever até aqui. Isso significa número de elementos de A, tá? Que no caso é 2. Tá? E se eu escrever assim, eu tenho número de elementos de ômega
Quantos elementos eu tenho dentro de ômega? 6, tá? Então, a probabilidade de A, como eu tenho 2 resultados dentro de A, num total de 6 resultados possíveis, então a minha probabilidade fica sendo isso, né? O número de resultados em A dividido pelo número total de resultados em ômega. Então, essa probabilidade aqui daria 2 sobre 6, tá? Que é a mesma coisa que 1/3. Então, aqui não tem muita novidade, né? Eu só estou formalizando a definição de probabilidade e é bem intuitiva com que a gente entende que deva ser, né, a definição de probabilidade. A gente só precisa estar atento para duas coisas, tá? Para que a gente possa calcular a probabilidade dessa forma, a gente precisa obedecer a duas hipóteses, tá? E é isso que às vezes as pessoas esquecem um pouco. Primeira, os resultados precisam ser equiprováveis. O que é isso? Quer dizer que cada resultado, ou seja, cada elemento de ômega, tem que ter a mesma probabilidade, tá? No caso do dado, faz sentido, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada face do dado tem a mesma probabilidade de sair, tá? Então, isso que é resultado equiprovável, é cada resultado, ou seja, que a gente já viu, né? Resultado é elemento de ômega, ou seja, cada elemento, cada resultado possível tem a mesma chance de ocorrer. Então, a gente precisa disso, resultados equiprováveis. A gente também precisa que o espaço amostral seja finito. Tá? Bom, isso aqui vai ser, né, nesse caso, o espaço amostral é finito, porque só tem 6 elementos lá dentro. Tá? Se o meu espaço amostral fosse infinito, eu não poderia usar essa regra. Tá? E não é de outro mundo um espaço amostral infinito, não. Você pode ter, tá? Você não precisa ter... Você não precisa viajar muito para chegar em um espaço amostral que seja infinito, tá? Tem alguns experimentos que o espaço amostral ele não tem um limite superior ou um limite inferior. Então, nesses casos, eu também não posso usar essa regrinha. E é fácil de ver que não, né? Porque se eu tiver infinitos elementos em ômega, aqui vai ficar infinito embaixo. Aí, pô, é totalmente bizarro fazer essas contas, né? Dividir um número por infinito, ou dividir infinito por infinito, enfim, dá problema, tá? Tipicamente, isso aqui é fácil de ver. Para qualquer problema, você vê de cara se o ômega é finito ou não. Tá? Os resultados equiprováveis é que tem que tomar um pouco mais de cuidado, é que tem que pensar um pouquinho. Será que os resultados que eu estou colocando são equiprováveis mesmo ou não? Aí precisa prestar atenção, tá? Bom, então vamos ver um exemplo, tá? Para a gente poder calcular algumas probabilidades e familiarizar com essa notação e com a definição. Então, suponha que eu estou lançando uma moeda, e aí, de novo, né, aquela mesma decodificação, que eu vou chamar cara de 0 e vou chamar coroa de 1. Então, quem que fica sendo o ômega, que é o espaço de todos os resultados possíveis? Meu ômega fica sendo o conjunto 0 e 1. Por quê? Porque de resultado, como eu estou jogando a moeda uma vez, o resultado só pode ser cara ou coroa, não tem como ser outra coisa. E aí, ó, o número de elementos do meu espaço amostral é 2, porque eu só tenho 2 resultados, ou cara ou coroa. Bom, aí se eu definir A como sendo o lançamento foi coroa, esse A é um evento, tá? Bom, se o lançamento foi coroa, né, como é que eu escrevo A? O A é um conjunto que só tem o número 1. Né? Então, é um resultado possível, é um resultado apenas em A, dentre 2 resultados possíveis em ômega. Então, a probabilidade é meio, tá? Bom, bem óbvio, né? Se você jogar uma moeda, a chance de dar coroa tem que ser meio. Por quê? Porque você tem 2 resultados possíveis e um lançamento ser coroa representa só um resultado. Então, você tem um resultado favorável ao evento no espaço de 2 resultados, tá? Item B, o lançamento foi cara. Então, né, como o número de elementos de B é igual ao número de elementos do conjunto 0, porque, enfim, se o lançamento foi cara, é porque o B é o conjunto que só tem o 0 dentro. Então, é um elemento. Então, a probabilidade de B também vai ser meio, porque só tem um resultado possível para o lançamento cara, um total de 2 resultados possíveis.
E como o resultado cara tem a mesma probabilidade de resultado coroa, eu posso calcular probabilidades assim, contando a quantidade de elementos de B e dividindo pela quantidade de elementos do espaço amostrado. E o evento C significa o lançamento ou é caro ou é coroa. Bom, isso vai acontecer com probabilidade 1. Tá? Por quê? Porque C representa o lançamento é caro ou coroa, quer dizer que o conjunto C é o conjunto que tem dois elementos, 0 e 1. Então, a probabilidade de C é 2, é a quantidade de elementos em C, dividido por 2, que é a quantidade de elementos em ômega. Isso dá 1, tá? Que também é bem óbvio. Então, esse primeiro exemplo é um exemplo muito imediato, tá? Não tem muito mistério. Os demais vai dar talvez só um pouquinho mais de trabalho na hora de contar os elementos. Então, ó, no exemplo 2, eu tenho algo similar. Só que agora eu vou lançar duas moedas, tá? Agora eu tenho duas moedas. E as moedas são honestas, ou seja, tanto a cara quanto a coroa têm a mesma probabilidade. Então, a gente está decodificando cara como 0, coroa como 1. Então, se eu tiver que listar o ômega, né, que é o conjunto de todos os resultados possíveis, o meu ômega vai ter... O que é um resultado possível? Como estou jogando moeda duas vezes, um resultado possível é cara, cara. Outro resultado possível é cara, coroa, coroa, cara, ou coroa, coroa. Tá? E só tem esses 4 resultados possíveis. 2 para entrar na primeira entrada e 2 para entrar na segunda. Então, 2 vezes 2, 4. Então, só tem 4 resultados possíveis. E eu listo, então, a quantidade de elementos de ômega, e ômega tem 4 elementos. Então, só para a gente lembrar, né, eu estou escrevendo probabilidade de um evento como sendo quantidade de elementos naquele evento, dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral, ou seja, por todas as possibilidades possíveis, todos os resultados possíveis. Então, vamos lá. Aí vou começar a definir os eventos. A1 significa o primeiro lançamento foi coroa. Então, se o primeiro lançamento foi coroa, quem é o A1? Bom, coroa eu estou denotando como 1, então quer dizer, eu só vou ter um 1, 0 e um 1, 1, certo? Que aqui significa, ó, coroa, coroa. Tá? Então, ó, número de elementos de A1 é igual a 2. Então, a probabilidade de A1 é igual a 2 em 4, né? E de 4 resultados possíveis, em A1 eu estou incluindo 2. Ou seja, vai dar meio. Né? E faz sentido, né? Se você pensar, pô, você vai lançar 2 vezes a moeda. Qual a probabilidade do primeiro lançamento da coroa? É meio. Né? Não precisa nem saber que você está jogando 2 moedas. Se estiver jogando 1000 moedas, a probabilidade do primeiro lançamento ser coroa é meio. Agora, evento B. O evento B é um segundo evento que representa pelo menos um lançamento foi coroa. Ou seja, eu tenho coroa apenas no primeiro lançamento, também tem coroa apenas no segundo, ou coroa nos dois. Então, isso é o que representa pelo menos um lançamento ser coroa. Então, a probabilidade de B é 3 sobre 4, porque são 3 elementos em B, dividido por 4 elementos em ômega, tá? Nota que aqui cada elemento é uma sequência de tamanho 2, né? Então, prestar atenção a isso, tá? Aqui não são 6 elementos, são 3. E um elemento é um resultado possível, que é coroa, cara, outro elemento, cara, coroa, e outro elemento, coroa, coroa, tá? Então, são 3 elementos, e não 6. Tá? E C, por fim, né? Quem é o evento C? Todos os lançamentos são cara. Ou seja, cara eu estou denotando como 0. Então, o conjunto C é esse aqui. Isso quer dizer que a probabilidade de C é 1 sobre 4. Tá? Então, também é um exemplo bem simples. Tem alguma dúvida, pessoal?
Acho que eu pulei de exemplo 2 para exemplo 4. Mas acontece. Deixa eu voltar para ver se tem alguma coisa no chat. Tranquilo? Tá. Bom, então vamos para o que eu estou chamando aqui de exemplo 4, que na verdade deveria ser exemplo 3. Então, nesse exemplo, tem o seguinte: se jogarmos 2 dados honestos, qual dos resultados é mais provável? A soma ser igual a 11 ou a soma ser igual a 12? Tá? Então, vamos lá. Vamos começar escrevendo o espaço amostral. Eu estou jogando o dado 2 vezes. Então, eu posso escrever o meu espaço amostral como sendo o resultado do primeiro dado, produto cartesiano com o resultado do segundo dado. Lembra que eu falei de produto cartesiano na aula passada? Produto cartesiano significa que você vai combinar todos os resultados desse primeiro conjunto com todos desse conjunto aqui. Então, o que você vai ter é aquele cruzamento, né? Você vai cruzar 1, 2 até 6, 1, 2 até 6. Então, vai dar 1, 2, até 1, 6, 2, 1, 2, 2, até 2, 6. E assim sucessivamente, tá? É que eu não vou listar todo mundo, porque é muita coisa para escrever. Mas é só para lembrar vocês a ideia. Tá bom? Então, o produto cartesiano é isso aqui, que está aqui na parte de dentro. E aí isso vai pegar todos os resultados possíveis, né? O primeiro valor do dado 1 e o segundo dá 1, o primeiro dá 1, o segundo dá 2, e assim sucessivamente, tá? A gente também viu que dá para denotar esse mesmo conjunto assim, com um quadrado em cima. Esse quadrado aqui em cima quer dizer que eu apliquei o produto cartesiano duas vezes, né? Tipo, uma vez só, mas é porque apareceu o mesmo conjunto 2 vezes. Então, por isso eu boto 2. Ok, então, primeira coisa, né? Vamos ver, eu quero usar aquela propriedade, né, das probabilidades, então eu vou definir o meu espaço amostral como sendo um espaço amostral equiprovável. Então, eu vou colocar aqui todos os resultados possíveis e listei já. Então, quantos elementos eu tenho em ômega? Eu tenho 36 elementos. Por quê? Porque são 6 elementos possíveis no primeiro resultado, vezes 6 no segundo, tá? Então, os meus resultados são 36, tá? Eu tenho 36 resultados possíveis. Bom, e aí, cada resultado individual possível, né, tem probabilidade 1 sobre 36, concorda? Por exemplo, se eu quiser saber qual é a probabilidade de eu tirar 1 no primeiro dado e 1 no segundo dado, essa probabilidade é 1 sobre 36. Se eu perguntar qual é a probabilidade de eu tirar 2 no primeiro dado e 1 no segundo dado, 1 sobre 36 também. Qual é a probabilidade de eu tirar 6 no primeiro e 2 no segundo? Também é 1 sobre 36. Qualquer um desses tem a mesma probabilidade. Ou seja, com essa constatação, eu tiro que ômega é equiprovável. E aí, beleza, se ômega é equiprovável, eu posso usar aquela técnica de contar elementos para calcular probabilidades. Então, o que ele está perguntando? Ele está perguntando qual que tem maior probabilidade? A soma dos dois dados ser igual a 11, que eu vou chamar de evento A, ou a soma dos dois dados, das duas faces, ser igual a 12, que eu vou chamar de evento B. Então, o evento A, aí agora eu vou ter que listar, né? Quem é o evento A? No evento A, eu tenho que a soma tem que dar 11. Então, se a soma deu 11, só tem dois jeitos. Ou o primeiro dado deu 5 e o segundo deu 6, ou o primeiro dado deu 6 e o segundo deu 5, concorda? Só tem isso de possibilidade. Então, como a gente observou isso, quem é a probabilidade de A? A probabilidade de A é 2, porque são dois resultados,
num espaço de 36 resultados possíveis. Como todos têm a mesma probabilidade, vai dar 2 sobre 36. E o evento B. O evento B significa a soma é 12. Se a soma é 12, é porque o primeiro dado deu 6 e o segundo deu 6 e acabou. Só tem essa possibilidade. Então, aí eu tiro que P de B é 1 sobre 36. Então, qual é a minha conclusão? A chance de A ocorrer é maior que a chance de B ocorrer. Não é isso? Então, isso responde a minha pergunta, né? Qual dos resultados é mais provável? Que a soma dê 11 ou que a soma dê 12? O que é mais provável é que a soma dê 11. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nesse exemplo? Não? Para mim tá tudo bem. Tá, beleza. Tem um ponto que é um ponto um pouco sensível nesse problema. Às vezes dependendo de como você define o ômega, pode acarretar um erro. Por exemplo, se você pensar assim, aqui eu estou pensando sempre em termos de dois dados, né? Eu jogo um dado, depois jogo o outro. Ou, tipo, os dados são diferentes. Se você pensar assim, tipo, não pensar muito antes de formular o problema, você pode ser levado a crer que essas duas probabilidades seriam as mesmas. Por quê? Então, se você for parar para pensar, pensando no seguinte, como é que eu consigo que a soma dê 11? Só se um dado der 5 e no outro dado der 6. Então, só tem um jeito, né? Um dado precisa dar 5 e o outro dá 6. E para dar 12, só tem um jeito, os dois precisam dar 6. Só que, aí é que tá, o problema é que esse caso aqui, ele engloba duas possibilidades, que é o primeiro dado dá 5 e o segundo dá 6, ou o primeiro dá 6 e o segundo dá 5, que foi o que eu listei aqui. Às vezes a pessoa fala assim, mas como é que eu vou saber se a ordem importa, né? Será que a ordem importa para poder calcular essas probabilidades? Eu só diferenciei esses por conta esses dois resultados só são diferentes por conta da ordem que eles foram obtidos. E a pergunta é, essa probabilidade de 2 sobre 36, ela é 2 sobre 36, independente de você achar que a ordem importa ou não. Tá? Vai ser 2 sobre 36, não importa. Aí você pode pensar, professor, mas e se os dados forem iguais e eu lançar eles na mesma hora? Lancei os dois dados ao mesmo tempo, e os dois dados são impossíveis de distinguir. Então, eu não consigo ter uma ordem, né? Tipo, quem foi o primeiro, quem foi o segundo. Nesse caso, a probabilidade de A não seria 1 sobre 36? A resposta é não. Não porque, mesmo os dados sendo idênticos e sendo lançados ao mesmo tempo, os dados são entidades diferentes, né? Se você tiver dois dados, eles são objetos físicos diferentes. Eles podem ser idênticos, mas são objetos diferentes. Então, vale o mesmo raciocínio. Você tirar 11 seria se você tirar 5 em no primeiro dado e 6 no segundo, mesmo que eles sejam lançados ao mesmo tempo, você pode chamar um dado de dado A, outro dado de dado B, e fazer o lançamento, e aí verificar. Né? Ou pode ser o contrário, pode ser que o dado B tenha dado 5 e o dado A tenha saído 6. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, com como você define o seu espaço ômega. Tá? Poderia trabalhar com outro espaço ômega que não fosse esse aqui, que desconsiderasse a ordem? Poderia, mas seria mais difícil, porque aí você teria que saber que os 5 e 6 representam dois resultados possíveis, e não um só. Tá? Então, a tendência é essa. A tendência é a gente sempre representar o ômega de forma equiprovável. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que pode ser que exista mais de uma maneira de definir o ômega. Tá? Mas, se eu conseguir definir o ômega de forma que ele seja equiprovável, fica mais fácil de calcular probabilidades. Tá? Porque, assim, outra forma também de você definir um ômega, eu vou até botar aqui um ômega asterisco, tá? Como aqui eu estou falando sempre da soma dos dados, eu poderia definir o ômega como sendo direto o resultado da soma, né? Da soma dos dois.
Então, se eu definir o ômega assim, eu tenho a soma de dois dados, ou pode dar 2, também pode dar 3, também pode dar 4, até no máximo 12. Nota que o ômega ficou diferente, né? Esse ômega estrela é diferente do outro, mas ele também serve para a gente calcular probabilidades. Só que esse ômega estrela, ele não é equiprovável. Tá? Então, é mais complicado eu trabalhar com esse espaço do que com um espaço equiprovável. Tá? Então, a gente sempre vai buscar, quando possível, trabalhar com um espaço que seja equiprovável. Tá? Então, se ele não é equiprovável, então não poderia fazer assim. Quem é a probabilidade de dar 11? Isso aqui não seria 1 sobre 11, né? Porque aqui tem 11 elementos aqui dentro. Então, não é só dar 1 sobre 11. Por exemplo, a probabilidade do 7 também não é 1 sobre 11, tá? Porque o espaço não é equiprovável. Tá? Então, esse ômega estrela aqui não é muito aconselhável você definir assim, porque não te ajuda a calcular a probabilidade, né? Você vai ter que calcular separado para cada resultado desse. O 7 aqui, no caso, é o mais provável de todos. O 7, ele sai com probabilidade 6 sobre 36. É a soma mais provável de sair em dois dados. Tá? Então, sempre tem que se atentar para isso. Tá? Tentar escrever o ômega de forma equiprovável. Tá? Para poder fazer as contas e para poder usar esse artifício de contar elementos. Tá bom? Bom, vou descer um pouquinho. Vamos ver o que tem mais para cá. Esmola. Tá. Bom, então vamos ver algumas propriedades, tá? Algumas propriedades básicas. Então, eu coloquei em soma. Tá, beleza. Então, vamos ver essa primeira daqui. Então, em termos de probabilidade, a gente vai ter o seguinte, né? Aí que eu coloquei algumas propriedades. A primeira delas, na verdade, são duas, né? É que a probabilidade de qualquer evento é um número entre 0 e 1, tá? Isso é sempre verdade. Qualquer que seja o evento, a probabilidade é um número positivo entre 0 e 1. Às vezes, essa probabilidade pode ser exatamente igual a 0. Então, inclua a igualdade. E dependendo do ela, também pode ser exatamente igual a 1. Em particular, a gente tem o seguinte, ó, a probabilidade de ômega, que é de todo o espaço, é sempre igual a 1, tá? Então, por exemplo, se eu jogar um dado, a probabilidade, essa probabilidade de ômega representa a probabilidade de sair um resultado ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Isso acontece com probabilidade 1, tá? E aqui do outro lado tem que a probabilidade de qualquer evento é um número entre 0 e 1. Em particular, a probabilidade do vazio é 0, tá? Então, isso aqui eu obtenho quando conjunto A é o conjunto vazio, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que sempre que você faz o experimento, dá algum resultado. O vazio significa nenhum resultado acontece. Isso sempre tem probabilidade 0, tá? Então, meio que uma coisa um pouco degenerada, digamos assim, tá? Mas isso é sempre válido. A probabilidade do conjunto vazio é sempre 0, o que indica que, quando você faz o experimento, sempre sai algum número, sempre sai alguma coisa, tá? Então, essa é a primeira propriedade, que, na verdade, engloba várias observações, né? Engloba essa da probabilidade do vazio 0, a probabilidade do espaço todo é 1, a probabilidade de qualquer evento é um número entre 0 e 1. Bom, essa propriedade 2 é uma propriedade menos óbvia, tá? Mas, ainda assim, ela é bem tranquila de entender. Então, vamos lá. Para eventos, se você tiver uma lista de eventos que são disjuntos, né? Aí lembra lá o que significa disjuntos. Disjunto significa que cada par tem interseção vazia, tá? Então, a probabilidade da união dos eventos é a soma das probabilidades de cada evento. Você pergunta, pô, como assim? Não entendi nada. Então, vamos lá, vamos fazer um desenho que eu acho que vai ajudar. Então, vamos supor que você tem aqui um ômega,
E a minha hipótese é que eu tenho uma coleção de eventos, digamos, A1, A2, A3, e só para variar um pouquinho, eu vou botar A4, tá? Aqui eu tenho N eventos, então eu vou exemplificar para N igual a 4, tá? E ele está falando, ó, esses eventos são disjuntos. O que significa disjuntos? Né, se a gente lembrar lá da aula passada. Disjunto significa que cada par tem interseção vazia. Ou seja, se esses 4 são disjuntos, quer dizer que A1 interseção A2 é vazio. Ou A1 interseção A3 também é vazio. A1 interseção A4 é vazio. A1 interseção... Não, A2 interseção A3 também é vazio. E assim sucessivamente, tá? Uma forma resumida de escrever tudo isso aqui é dizer que AI interseção AJ é vazio. Esse I e J são números, tá? Para todo I diferente de J, tá? Então, se eu escrever assim, ó, eu já englobei todos os casos sem precisar ficar listando tudo, tá? Bom, vamos fazer no desenho para ver o que isso quer dizer. Quer dizer o seguinte, ó. Vamos supor que aqui eu tenho o conjunto A1. O conjunto A2 não pode intersectar o A1. Então, ele tem que estar separado aqui. O conjunto A3 não pode intersectar nem o A1 nem o A2. E o conjunto A4 também não pode intersectar ninguém. Então, essa é a situação com a qual eu estou trabalhando. Esses conjuntos não têm nenhuma interseção em comum. Tá? Então, ó, vamos ver o que ele está calculando aqui do lado esquerdo. Ele está pegando as uniões, né? Está pegando a união de todo mundo. Do A1 com A2, com A3, com A4. Então, eu vou pegar aqui, ó, união do A1 com A2, com A3 e com A4. Essa probabilidade, como é que eu calculo a probabilidade dessas uniões? Como não tem interseção em comum, é só eu somar a probabilidade de A1 mais a probabilidade de A2 mais a probabilidade de A3 mais a probabilidade de A4. Tá? Então, pessoal, é isso que está sendo denotado aqui. Só que, bom, aqui a gente foi meio preguiçoso e não quis escrever várias vezes, tá? As parcelas. Então, escreveu assim. Ou seja, se eu for unir eventos que não se interceptam, eu posso calcular a probabilidade desses eventos, dessa união de eventos, somando. Eu posso separar a união somando as probabilidades individuais, desde que os conjuntos sejam disjuntos 2 a 2, tá? Desde que não tenha interseção de ninguém, com ninguém, tá? E por que precisa ser disjunto, né? Por que se você botar, se tiver interseção comum, dá problema? Eu vou fazer um caso com 2 conjuntos só, tá? Só para a gente poder ver um exemplo, em que não são disjuntos. Então, aqui eu vou colocar o A1 e aqui eu vou colocar o A2. Então, ó, nota que A1 e A2 não são disjuntos. Não são disjuntos. Se o A1 e o A2 não são disjuntos, eles têm essa interseçãozinha aqui em comum, né? Então, ó, A1 interseção com A2 é diferente de vazio. A gente denota assim. Quer dizer que a interseção de A1 e A2 é diferente de vazio, ou seja, eles têm uma interseção em comum. Aí, olha só o problema que vai dar. Se eu fosse calcular A1, probabilidade de A1 união com A2, somando, né, olha o que ia acontecer. Eu ia ter P de A1 mais P de A2. Só que quem é a união de A1 com A2? A união de A1 com A2 é isso aqui, ó. Se eu for, aí agora eu vou denotar aqui com esse verdinho, aqui eu vou colocar com azul e vou pegar também o vermelho. Quem é o A2? A2 é isso. E quem é o A1? A1 é isso.
Se eu somar o A1 com o A2, o que eu vou estar fazendo? Eu vou somar duas vezes essa área da interseção, né? Vou estar somando duas vezes essa interseção. Como essa interseção é diferente de vazio, eu vou estar contando duas vezes a mesma área, né? Então, dá problema. Então, não pode, tá? Perceberam o que aconteceu? Se eu somar probabilidade de A1 com a probabilidade de A2, eu vou estar somando essa interseção duas vezes, porque ela vai aparecer quando eu somar P de A1 e também vai aparecer quando eu colocar P de A2. E ela só pode aparecer uma vez, tá? Senão vai dar problema. Você está contando duas vezes a mesma região, tá? Então, esse é o problema. Então, a gente precisa sempre prestar atenção se os eventos são disjuntos. Ou seja, será que esses eventos podem acontecer ao mesmo tempo? Ou será que é impossível eles acontecerem ao mesmo tempo? Tá? Se for possível dos dois eventos acontecerem ao mesmo tempo, eu estou nesse caso aqui, que eles não são disjuntos. Se for impossível os eventos acontecerem ao mesmo tempo, eu tenho eventos disjuntos. Tá bom? Lá na frente eu vou mostrar para vocês o que acontece, como é que eu calculo probabilidade nessa situação, tá? Porque dá para calcular quando não são disjuntos. Tem como. Só não vale essa forma. Mas tem outra forma de calcular, tá bom? E aí agora é só uma observação, né? Com essa propriedade 2, eu consigo ver que a probabilidade do complementar é 1 menos a probabilidade do evento. Como é que eu sei isso? Vou fazer o meu desenho aqui pelo diagrama. Então, aqui eu tenho o evento A. Então, eu vou considerar dois eventos, o evento A e o evento A complementar. Então, aqui está o ômega. Tá? Então, o ômega é tudo, aqui está o A e aqui está o A complementar. A e A complementar têm interseção em comum? Não. Né? A interseção A complementar é vazio. Então, são disjuntos. Então, eles são disjuntos. Então, ó, se eu quiser calcular a probabilidade da união dos dois, né? Aqui, ó, o que está acontecendo? Aqui é como se o A estivesse fazendo o papel de A1, como se o AC estivesse fazendo o papel de A2, nessa relação aqui, tá? Como eles são disjuntos, né? Essa probabilidade aqui pode ser calculada somando as duas probabilidades, certo? Se eu quiser calcular a probabilidade da união de A com A complementar, eu somo essa parte aqui, a probabilidade desse, com a probabilidade desse. Beleza. Aí, olha só que curioso. O que eu obtenho quando eu faço a união de A com A complementar? Ora, a união de A com o que está fora de A é todo o universo. Concorda? Então, ó, esse conjunto aqui é só uma forma mais complicada de escrever todo o universo ômega. E a gente já viu lá atrás que a probabilidade do universo, a probabilidade do espaço amostral é sempre 1. Então, no final das contas, né, essa soma daqui tem que dar 1. Bom, e se essa soma tem que dar 1, eu posso agora olhar para essa expressão aqui e isolar o P de AC do lado esquerdo. Se eu fizer isso, ó, eu vou ter que a probabilidade do complementar é 1 menos a probabilidade do evento. Tá bom? Faltou um sinal de igual ali, né? Não? Aonde? É que pra mim tá probabilidade de A complementar menos 1 menos probabilidade de A. No slide. Aqui? Não, no slide. No slide não tá igual, acho que tá um sinal de menos, não? Aqui? Não, para mim tá aparecendo. Melhorou? Sim. Tá. É porque eu acho que é da resolução, né? Aí um dos tracinhos, acho que às vezes some. Mas deu para ver? Agora deu pra ver sim. É que eu não tinha entendido antes. Tá, beleza. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida nessas duas propriedades?
Não? Tudo certo. Muito tranquilo. Tá. Então, vamos ver mais alguns exemplos, né? Aqui, isso aqui é só falando, mutuamente exclusivo não é a mesma coisa que interseção vazia, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Deixa eu ilustrar aqui para vocês. Suponha que eu tenha 3 eventos, tá? A, B e C. Tá? Então, eu tenho 2 casos, tá? Só para diferenciar para vocês, tá bom? Então, eu tenho caso 1. São A, B e C disjuntos. Então, o que significa eles serem disjuntos? Significa que cada par tem interseção vazia. Ou seja, significa que os conjuntos estão assim. A, B, C. Tá? Ou seja, quer dizer, A interseção B é vazio, A interseção C é vazio e B interseção C também é vazio. Então, isso é o que a gente tem visto, né? Conjuntos disjuntos. Então, a questão é não confundir com o caso 2. O que é o caso 2? O caso 2 é a interseção dos 3 é vazia. O caso 1 e o caso 2 não são a mesma coisa, tá? Eles não querem dizer a mesma coisa. Por que não? Eu vou fazer um exemplo para o caso 2, tá? E ver se vocês não concordam. Então, aqui está o meu espaço ômega. Então, aqui, ó, eu tenho 3 conjuntos. Vou fazer assim. Conjunto A, conjunto B, conjunto C. Quem é a interseção de A com B com C? A interseção de A e B é essa região aqui. Quando eu intersectar com C, que é essa outra região aqui, vai dar vazio, concorda? Isso é o que a gente chama de conjuntos com interseção vazia. Isso quer dizer que a interseção de todos eles ao mesmo tempo é vazia. Mas isso aqui não quer dizer que A, B e C são disjuntos. Eles não vão ser disjuntos. Por quê? Porque quando eu calcular A interseção B, isso aqui é diferente de vazio. Ou seja, a interseção de A e B existe. Se eu for fazer a interseção de A e C, essa interseção é vazio. Se eu for fazer a interseção de B com C, essa interseção também é vazio. Tá? Então, para eu ter conjuntos disjuntos, todos os pares têm que ter interseção vazia. Então, eu tenho que fazer um teste, tenho que ver se a interseção de cada par é vazia. E, nesse teste, a primeira condição falhou. O primeiro par, A com B, teve interseção não vazia, tá? Então, só para tomar cuidado, tá, pessoal? A hipótese que eu coloquei aqui, para você poder fazer essa separação da soma, tem que ser todos os eventos disjuntos. Não basta eles terem todos a interseção vazia, como esse caso aqui. Dá para ver que esse caso vai dar problema, se você separar a união somando, né? Porque se você separar somando, quando você somar a probabilidade de A mais a probabilidade de B, você vai estar contando essa área aqui 2 vezes, tá? Então, tem que tomar cuidado para usar essa propriedade de que a união separa somando, tem que ser eventos disjuntos, que é diferente da interseção de todo mundo ser vazio, tá? E aqui eu só coloquei um exemplo para frisar isso, né? Para a gente fazer as contas e ver que tem diferença, tá? Então, ó, vamos fazer esse exemplo, só para ilustrar esse conceito. Então, considera que eu estou lançando um dado e eu tenho o evento 2, 3, 4 e 5. Então, como eu estou lançando o dado, o meu ômega é o conjunto 1, 2 até 6. Então, se eu for usar corretamente o conceito de exclusão mútua 2 a 2 para calcular a probabilidade desse evento, uma forma de fazer isso é o seguinte. Aqui está bem óbvio, tá, pessoal? Já podia ter calculado direto que essa probabilidade é igual a 4
sobre 6, né? Porque aqui eu tenho 4 elementos e ômega tem 6 elementos, tá? Eu só estou fazendo para ilustrar o conceito. Então, poderia separar em 4 conjuntos. Primeiro, o conjunto unitário, que só tem o elemento 2. Depois, unir com o conjunto unitário, que só tem o elemento 3. Unir com o conjunto que só tem o 4. E unir com o que só tem o 5. Quer dizer o quê? Que esse evento significa ou saiu 2, ou saiu 3, ou 4, ou 5. Nesse caso, vale que os conjuntos 2, 3, 4, 5, eles são disjuntos. Ou, outra forma de falar, é que vale a exclusão mútua 2 a 2. Porque cada par aqui tem interseção vazia. 2, interseção 3, vazio. 3, interseção 4, vazio. E assim sucessivamente. Então, aqui eu posso separar somando, né? Eu posso somar P de 2, mais P de 3, mais P de 4, mais P de 5. Aí, desculpa, ficou bem feio aqui na grafia. Então, esse aqui é um sexto. Esse é um sexto também, porque é um resultado possível de 6. Um sexto, um sexto. Então, deu 4 sobre 6. Tá? Ok, nenhum problema. Agora, se eu separar de uma forma diferente, né, eu posso separar assim. Primeiro, considerar o evento 2 e 3, depois unir com o evento 2 e 4, depois unir com o evento 5. É muito artificial fazer isso, tá? Mas eu só estou ilustrando. Também é possível, tá? Essa união também vai dar esse conjunto aqui. O problema é que aí eu não posso usar o conceito de exclusão mútua. Por quê? Esses dois eventos aqui, né, têm interseção diferente de vazio. A interseção desses dois é o conjunto 2, né? Então, não posso fazer a separação. Se eu insistir em separar, o que vai dar? Vai dar P de 2, 3, mais P de 2, 4, mais P de 5. Né? Isso aqui vai ser 2 sextos, mais 2 sextos, mais 1 sexto. Não é isso? Aqui tem 2 elementos, aqui tem 2, aqui tem 1. Isso vai dar 5 sextos. Então, está errado. Porque, obviamente, isso aqui essa probabilidade tem que dar 5, tem que dar 4 sextos. E da onde veio o erro? O erro veio de separar somando conjuntos que têm interseção em comum. No caso, o elemento 2. Tá? Então, isso aqui é só para ilustrar o caso de que a gente sempre tem que tomar cuidado se os eventos são disjuntos ou não. Aí, bom, eu quero aproveitar para terminar a aula de hoje falando sobre o princípio da inclusão e exclusão, tá? Porque aproveitar que a gente está falando sobre evento disjunto e eventos cuja interseção é vazia, para explicar para vocês como que a gente pode fazer caso eu esteja calculando aqui na propriedade 1, por exemplo, a probabilidade da união de eventos quando a interseção não é vazia, tá? Então, ó, nesse caso, eu tenho que calcular a probabilidade da união de A1 com A2. Então, aqui eu vou colocar o caso mais geral possível, que é esse caso aqui, onde eu tenho A2, A1, e aqui eu tenho ômega. Então, ó, repara, nesse caso, eu tenho interseção em comum. Aí, o que eu vou fazer? Eu quero calcular P de A1 união com A2. Como é que eu posso calcular isso aqui, caso a interseção, aí eu vou até anotar aqui, ó, interseção dos dois é diferente ou é não vazia, tá? Então, como é que eu posso fazer? Eu posso calcular. Aqui eu vou botar o A1 em azul e botar o A2 em verde. Então, eu posso calcular isso como sendo P de A1. Aí eu vou estar somando essa área e essa área, mais P de A2, que eu vou estar somando essa área e essa área aqui. Aí eu fico no dilema, né? Porque o que aconteceu? Contei a interseção 2 vezes.
eu tenho que consertar isso, certo? Ou seja, eu tenho que apagar uma vez essa interseção. E como eu faço isso? Subtraindo a interseção. E se eu subtrair a interseção, agora sim, agora eu estou contando a interseção uma vez só. Antes eu estava contando duas, né? Tirei uma vez dessa soma a interseção, pronto. Aí eu fiquei contando uma vez essa área, uma vez essa área aqui, e uma vez a parte da interseção. Tá bom? Então, essa é a fórmula geral. Se eu quiser separar a união de dois eventos, de forma geral, eu posso separar assim, usando essa fórmula. Nota que essa fórmula vale tanto para o caso dos eventos serem disjuntos, quanto deles serem não disjuntos. Porque eles serem não disjuntos é o que está aqui. Mas e se eu tiver A1 e A2 disjuntos? Será que a fórmula vale? Vale se eles são disjuntos? Claro, muito bem. Por quê? Porque aí essa parte aqui vai ter probabilidade zero, concorda? Porque isso aqui vai ser vazio. Né? Então, se são disjuntos, eu tenho P de A1, união A2, igual a P de A1, mais P de A2, mais a probabilidade da interseção. Só que essa interseção é vazia. Então, essa probabilidade aqui vai dar zero. Então, eu fiquei com A1 mais A2, tá? E aí, essa é a fórmula que a gente viu lá atrás, lá no início. Então, por isso que se os eventos forem disjuntos, eu posso separar a união somando, tá? É outra forma de ver que vale o que estava sendo dito lá atrás, tá? Alguma dúvida nesse raciocínio? Não? Bom, beleza. Então, só para fechar, eu quero falar do caso dos 3 eventos, e aí a gente prossegue na aula que vem a partir daí, tá? E aí não tem muito mais coisa, são só exemplos mesmo, tá? Então, vamos lá. Aqui. Agora eu vou passar para a segunda propriedade. A segunda propriedade é parecida, só que agora eu tenho 3 eventos, A, B e C, e não 2, como eu tinha anteriormente. Para 3 eventos, eu continuo querendo calcular a probabilidade da união. Então, vou fazer o seguinte. Eu estou aqui com P de A, união B, união C. Como eu posso calcular essa probabilidade? Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, acho que eu posso botar desse lado. Aqui está o ômega. E eu vou ter o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Bom, eu posso fazer o seguinte. Vou botar esse de azul, esse de verde e esse aqui de vermelho. Então, eu posso começar calculando P de A mais P de B mais P de C. E aí eu vou colocar aqui essas quantidades, né? Vamos fazer o seguinte, vou pegar P de A, que é isso aqui, somar com P de B, e depois somar com P de C. Mas quando eu faço isso, aí tem um monte de problema, né? Quais são os problemas? Bom, eu estou contando essa área 2 vezes, essa 2 vezes, essa 2 vezes, essa aqui 3. Então, eu tenho que começar a tirar, a descontar essas áreas que estão sendo contadas com redundância. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou tentar tirar primeiro os pontos daqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é... Aí aqui na matemática a gente tem esse costume, quando acaba a linha, a gente bota um mais e depois vai fazendo a conta na linha de baixo. A conta da linha de baixo é um menos, tá? Porque eu vou subtrair uma região.
Então, o que eu quero fazer? Eu quero subtrair a interseção de A com B. Por quê? Se eu subtrair a interseção de A com B, o que vai acontecer? Eu vou riscar, por exemplo, aqui... Ops, deixa eu riscar com o preto. Eu vou riscar esse pontinho e esse aqui. Aí, isso consertou essa região. Agora, ela está sendo contada uma vez só. Tá? Mas não acabou por aí. Por quê? Eu também tenho essas aqui para consertar. Então, agora, eu vou subtrair a interseção de B com C. Quando eu subtraio a probabilidade da interseção de B com C, eu vou subtrair essa e essa contagem, né? Ah, agora está bem melhor, né? Agora todas essas aqui estão contabilizadas uma vez só. Falta só consertar essa. Bom, para consertar essa, eu vou subtrair a interseção de A com C. Aí, beleza. Aí esse cara sumiu. Ah, mas olha só o problema. Não, a interseção de A com C não é só essa região, é essa aqui do meio também. Então, esse meio ficou sem ninguém, né? Não foi contado nenhuma vez. Aí, só o que eu tenho que fazer, então, é adicionar essa interseção aqui, essa região do meio, porque ela estava sendo contada nenhuma vez. Então, eu concluo somando a interseção dos três, A com B com C. Tudo bem? Então, isso é o princípio da inclusão e exclusão. É você ir somando as probabilidades, e aí, quando você soma probabilidades, eventualmente você vai estar contando mais de uma vez algumas interseções. Então, você precisa ir excluindo essas interseções que você está contando mais de uma vez, e, eventualmente, incluindo de novo, né, como foi o caso dessa área mais interna daqui. E, olha, deu igualzinho. P de A mais P de B mais P de C, menos a interseção 2A2, mais a interseção dos três, tá? Isso aqui generaliza, tá? Dá para fazer para 4 eventos, dá para fazer para 5, para 6, mas nunca aparece, tá? No máximo que vai aparecer é para 3 eventos, tá? Mas esse princípio é generalizado, tá bom? Bom, eu acho que o que eu tinha para hoje era isso. Alguma dúvida, pessoal, nesse finalzinho? Eu acabei indo mais rápido, mas espero que tenha dado para entender. Será que você poderia repetir esse de inclusão e exclusão e aumentar um pouco? Porque eu não vi direito o que você riscou. Ah, beleza, tá. Deixa eu colocar então aqui. Então, aqui eu tinha A, B, C. Acho que agora vai ficar mais fácil. Então, ó, primeiro eu somei P de A. Então, quando eu fiz isso, eu somei tudo isso aqui, certo? Depois eu vou somar P de B. Eu quero a união, ou seja, a união são essas 3 bolas aqui, tá? Então, quando eu somar com P de B, eu vou obter isso, certo? Aí já começou a dar problema, porque essa área aqui foi contada 2 vezes, essa aqui também. Mas vou continuar. Então, agora falta o P de C. O P de C, estou fazendo com as bolinhas vermelhas. Tudo bem? Ainda dá para ver ou fica pequeno? Dá para ver melhor. Assim tá bem melhor. Beleza. O único chato... Deixa eu só diminuir um pouquinho. Acho que agora melhorou. Assim dá para ver também bem. Tá. Então, beleza. Aí agora eu tenho que começar a fazer os cortes, né? Primeiro, eu vou cortar A interseção B. Quando eu corto A interseção B, eu vou cortar essa área e essa aqui, que foi pintada 2 vezes, né? Então, vou cortar, digamos, essa parte de verde e essa de verde. Aí, beleza, consertou essa aqui. Essa aqui está sendo contada uma vez só, que é o que eu quero. Agora eu vou fazer a interseção de B com C. A interseção de B com C é essa região aqui. Então, quando eu intersectar, eu vou apagar, sei lá, digamos, o vermelho. Tá? Aí, beleza, ó, essa e essa estão contadas uma vez só. Então, é o que eu queria, né? Então, não quero mexer mais nisso. E agora, por último, eu tenho que subtrair a interseção de A com C. A com C.
Quando eu subtrair interseção, eu vou subtrair essa região toda aqui. Então, eu vou riscar, digamos, o vermelho, risquei o azul, né? Aí eu tenho um problema. Bom, essa área aqui está ok, essa aqui também está certinha, essa aqui também está certa. Essa do meio eu não estou contando nenhuma vez. Então, eu preciso adicionar essa área em laranja aqui, tá? E aí eu faço isso, o que é essa arinha laranja? É o A, interseção B, interseção C, que é o que está nos três, A, B e C. Tudo bem? Uhum, consegui entender, obrigada. Ah, de nada, de nada. Eu imagino que tenha ficado bem difícil de ver com esse desenho pequeno, né? Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Então, eu vou terminar por aqui. Eu também dou aula agora 10 horas. Eu preciso dar uma pausa, porque senão 4 horas seguidas dando aula é complicado. Então é isso, pessoal. Na aula que vem a gente continua a partir daqui. Pode parecer que é muita coisa, mas é só exemplo, tá? Eu acho que o que é mais difícil é quando tem que introduzir os conceitos, porque aí tem que fazer muito desenho, coisa assim. Mas para fazer os exemplos, eu acho que é mais rápido. Aí já na aula que vem a gente já vai ver um pouquinho sobre coisas mais aplicadas aí na biologia, né? Tem a ver um pouco com aquelas coisas de conta que fazia no ensino médio, de saber quantos aminoácidos dá para fazer, blá, 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 tá? Não, então é isso, pessoal. Na semana que vem, então, na segunda, a gente se vê de novo, tá? E provavelmente a semana que vem eu já coloque lista de exercícios no ar, tá? Bom, então é isso, pessoal. Boa semana aí para vocês e boas aulas. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Uau. Bom dia. Falou. Depois eu vou colocar a gravação lá no YouTube também. Eu acho que eu esqueci. Ah, não. Gravei.